Oi, meu povo, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Givan Cristina. E, gente, agora eu quero voltar a gravar nesse canal. Faz tempo que eu tenho esse canal e gravo algumas coisas, sempre estou mudando de nicho. Só que dessa vez eu quero dar continuidade de gravar bastante aqui com vocês. Desde já eu já peço que vocês me apoiem para a gente crescer junto, para a gente trocar experiências. E vou pedir humildemente para vocês dar aquele like generoso, para vocês compartilharem e marcarem um amigo que também gosta, né, de dividir experiência, compartilhar experiência. Gente, eu quero falar para vocês, eu quero contar para vocês como eu comecei a empreender. Eu sei que tem muita gente que tem essa vontade, né? Só que tem medo. Gente, se eu conseguir, vocês também conseguem. Eu quero compartilhar com vocês a minha experiência, não porque eu quero me aparecer ou me exibir, mas porque eu quero contar para dar força para vocês, gente. Porque se eu conseguir, com certeza vocês também conseguem. Enfim, empreender, gente, sempre foi um sonho, sim, muito grande na minha vida, sabe? Trabalhei já vários lugares diferentes para outras pessoas, mas a vontade de empreender sempre esteve muito, assim, muito comigo, sabe? Muito vivo dentro de mim. E começou assim, eu fiquei grávida do Matheus e parei de trabalhar por conta de problemas crônicos, né, problema de saúde. E fiquei em casa, fiquei bastante tempo internada e o Matheus nasceu, eu fiquei um ano fazendo nada, só cuidando de casa. Fazendo nada não, né, gente? Porque quem cuida de casa, né, trabalha pra caramba também. Nesse tempo eu fiquei pensando no que fazer, né? E veio a ideia de trabalhar com chinelos. E na época, gente, eu não tinha experiência nenhuma de como prender e fiquei falando pro meu esposo que a gente cortaria chinelo e venderia para os mercados da região. Só que a gente não tinha noção nenhuma de o custo, de como cobrar. A gente não tinha noção de nada, gente. A gente só queria cortar chinelo, fazer chinelo e sair vendendo. Na época, o primeiro planejamento era esse. Mas depois, antes de começar a sair em porta vendendo chinelo, eu pensei, gente, eu quero fazer chinelo customizado. Não vou falar pra vocês como, porque eu não lembro o que veio na minha cabeça na época. Eu sei que veio aquele desejo de customizar. E fui procurar no YouTube, chinelo customizados. E veio uma YouTube, gente, que ela é ótima, maravilhosa, que é a Magda Silva. E no canal dela tem desde o começo, né, começar a customizar. E é ótimo o canal dela, um dos melhores. E comecei a fazer chinelo, fiz o primeiro, mostrei, o pessoal gostou. Gente, pasmem. Eu queria vender um chinelo customizado por R$ 25. Isso mesmo, pasmem, R$ 25. E achando que eu ia ganhar muito dinheiro, que ia ter muito lucro, né? E só que não. Aí eu e meu esposo, a gente começou a trabalhar, vender bastante chinelo, aí a gente começou ter muita saída de chinelo infantil, da gente começou a fazer aqueles chinelos parecido com sandálias e começou a sair muito. Só que assim, o rendimento do lucro era isso. E além de ter esse problema do lucro, eu tinha um problema de tendinite, então eu comecei a sentir muita dor no pulso. Aí daí eu comecei a pensar, e agora, o que que eu vou fazer, né? No mesmo canal da mesma youtuber, eu vi muitas meninas reclamando, falando sobre o valor das pérolas, que na região onde elas moravam era muito caro. E aí veio na minha cabeça a ideia: vou começar a vender pérolas, porque eu vou vender bastante. E na região delas é R$ 80, vou vender, tipo, na época ali na região do Brasil, ali na Porto Geral, era R$ 25. Eu queria vender por 30. Olha que absurdo, gente. Antes de prender, meninas, faça bastante pesquisa de campo para vocês não ter o mesmo erro que o meu. Achar que R$ 5 seria o suficiente para ter um bom lucro. E comecei, e falei para o meu esposo, eu vou fazer a divulgação, que eu vou ter grupo de zap, que eu vou vender acessórios para customizar chinelo, que eu vou vender bastante pérolas.
E fiz isso. Na época deu super certo. Na hora que eu postei, apareceu muitas meninas querendo entrar no grupo do meu Zap e eu comecei a trabalhar. E meu marido, não, que não sei o quê, não, não quero, porque isso não vai dar certo, que não sei o quê. Falei, bom, você fica no ramo aí fazendo chinelo e eu vou vender acessórios. Gente, o único fornecedor que a gente tinha era a loja Porto Geral, que na verdade não é nem um fornecedor, né? É uma loja. E a gente não conhecia nada. Não sabia onde vendia mais barato, nada, nada de nada, vezes nada que dá nada. E só que daí, a primeira venda do meu esposo, ele fez uma venda de R$ 300. Nessa primeira venda, acabou, ele não quis mais vender chinelo. Não quis mais vender chinelo, queria só ficar agora no grupo de Zap, né? Vendendo acessórios. Aí, enfim, eu sei que a gente começou a vender bastante e tal. É, ele saía batendo perna o dia inteiro atrás de fornecedor. Gente, ele andava aquele Brás, ele andava aquela 25, passava duas vezes na mesma rua, numa calçada e na outra, atrás de fornecedor. Ele conheceu aquele Brás inteiro, gente. Ele conhece muita gente no Brás. Na verdade, no Brás nem tanto, mas na 25. E achou muito fornecedor, muito, muito, muito fornecedor. Passou um ano e aquilo já não estava mais me fazendo feliz. Aí eu comecei a pensar, e agora o que eu vou fazer? Me deu vontade de abrir a minha loja. Então, gente, o meu incentivo aqui é que vocês não desistam do sonho, porque não é fácil, é difícil, né? Eu contei um pouco, né, do sofrimento de você andar no sol atrás de fornecedor, de andar na chuva atrás de fornecedor, passar o dia inteiro na rua atrás de fornecedor. É difícil fazer atendimento online, porque todo o nosso trabalho foi online. Então, assim, a parte difícil de você atender online, às vezes é a educação do cliente, o cliente não quer esperar. Mas, contudo, gente, a gente tem que ter persistência se realmente é nosso sonho ter o nosso próprio negócio, a gente tem que saber lidar com as dificuldades e persistência, porque um dia pode ser ruim, mas o outro dia ele vai ser maravilhoso. Você vai ter muitas vendas, clientes novos. E assim, o que eu falo é sempre fazer as coisas certas, porque você fazendo as coisas certas, você vai ter cliente de todos os lados, cliente de boca a boca, cliente porque viu anúncio, cliente porque assistiu alguma coisa de você no YouTube, enfim. Aí vem cliente pelo Facebook, vem cliente tudo lado que você postar, que você divulgar, vai vir cliente. Enfim, aí eu passei por essa etapa de clientes online e isso já não estava mais me fazendo feliz. Aí eu falei pro meu esposo, agora eu quero abrir uma loja física. E comecei a procurar ponto. Eu vou deixar as fotos aqui, gente, das duas lojas que eu já tive. E comecei a procurar ponto, procurar. E fui no shopping aqui pertinho de casa, né? Porque na época que eu pensava, até hoje eu penso. Só que hoje, na época era um medo muito grande, hoje já não tenho tanto medo, que era não ter loja de rua por conta de assalto e não sei o que, não sei o que. Hoje eu já não tenho tanto esse medo, mas antes eu tinha muito. Aí eu fui no shopping aqui pertinho de onde que eu moro, fechei o negócio e em 3 dias eu já estava com a minha loja aberta. Eu abri dia 15 de dezembro de 2018. Na época foi um sucesso, graças a Deus, porque o pessoal desconhecia loja de customizados. Eu vou deixar as fotos, gente, da minha loja, da minha loja. O pessoal desconhecia esse tipo de loja, porque geralmente as meninas que trabalham com customizados, elas trabalham em casa, né? O trabalho é todo online. Não, tipo, de 100 meninas, duas
trabalha na rua ou tem uma lojinha, então eu acho que de 100 uma, gente, tem uma loja. Então essa modalidade de chinelo customizado é muito raro, assim, dificilmente você vai ver uma lojinha. Você vai ver muito anúncio em Facebook, em grupo de desapego, tal, mas loja mesmo dificilmente você vai ver. E graças a Deus foi um sucesso. Eu vendi muito bem em dezembro, muito bem, muito bem. Janeiro de 2019 eu vendi muito bem, muito bem, muito bem. Então, meninas, a minha maior dificuldade para trabalhar nesse ramo era divulgação, porque eu não podia colocar na frente da minha loja de chinelo X. Então, essa era a minha maior dificuldade, porque eu não fazia um anúncio assim, tipo, que atraísse cliente para a loja. Os anúncios que eu fazia era tipo, mais assim, local, sabe? Não dava para fazer uma coisa maior que trouxesse mais cliente para minha loja. Então, essa era a minha dificuldade. E para ajudar, além dessa obra que parou um pouco o movimento, porque eu dependia mais dos clientes que entravam no shopping. Enfim, como eu já falei, por conta dos anúncios, eu não chamava muito cliente para minha loja, eu ficava totalmente dependente desses clientes. Com o fechamento da rua, veio a minha primeira dificuldade. Aí a minha segunda dificuldade, gente, foi uma perfumaria do lado. A perfumaria vendia tudo que você imaginasse. Na época eu até estava conversando com minhas companheiras lá do shopping, só faltou vender carne, gente, porque vendia cerveja, vendia chinelo e começaram a vender o chinelo da mesma marca que a minha e deu uma caída no movimento da minha loja. Então, aí tudo bem, a gente começa a lidar com a concorrência, a gente começa a lidar com a concorrência. E concorrência, gente, a gente sempre vai ter, mas a gente tem que saber lidar, porque pensa, mercado, às vezes tem um na esquina, tem na outra esquina, açougue, tem uma na esquina, às vezes tem dois na mesma rua. Então a gente tem que saber lidar com a concorrência e a gente tem que pensar o que difere o nosso trabalho para o trabalho do restante. Então, esse é outro ponto que depois a gente vai abranger mais esse assunto, né? A concorrência. Mas bora para frente. E aí eu continuei vendendo. Tem mês que é maravilhoso, tem mês que a gente vende, que é tipo só para pagar a conta da loja. E a gente foi seguindo a vida. Só que veio o quê? A pandemia. E junto com a pandemia, justamente na época da pandemia, gente, meu esposo ficou doente, que até hoje eu não sei se ele pegou coronavírus, o que ele pegou naquela época. Porque os sintomas eram muito parecidos, só que estava bem no comecinho e naquela época não se fazia exame de coronavírus. E na época foi testado pneumonia e foi tratado como pneumonia. Eu sei que ele ficou um mês ruim. Até hoje ele ainda tem alguns sintomas, às vezes bate um vento ou tomou algo gelado, ele fica com febre. Mas enfim, a vida que segue. E na época eu fiquei com muito medo, porque com a pandemia, tudo se fechando, eu praticamente trabalhando sozinha por conta do meu esposo doente, e veio aquele receio, aquele medo, sabe, tipo, do novo. Ninguém nunca tinha vivido uma pandemia na época, é, a gente nem falava em pandemia, né, que era uma coisa muito lá atrás, a última, então era uma coisa que não se falava. Fechei a loja. E não me arrependi de ter fechado, né? É uma coisa que na época foi necessário para mim, até pelo aprendizado. Aí eu fechei em torno de abril, fechei mais ou menos assim, abril, e com aquela vontade de voltar, né? Que as coisas iam melhorar, que a pandemia ia durar tipo um ano, eu estava preparada para tipo um ano, sabe, da minha cabeça, com a tecnologia, a ciência, que é muito avançada, eu achei que ia ser muito rápido. Só que, o que eu pensei lá atrás, né, na outra pandemia, durou 2 anos. Aí o que eu pensei, gente, essa vai ser rapidinho, porque tecnologia, ciência, inteligência. Só que
a gente não conta com o ser humano, que o ser humano, né, é difícil de lidar. Enfim. Aí fechei a minha loja e fiquei nessa expectativa de voltar, né? É, depois de uns 8 meses, 9 meses e tal. E aí eu voltei. Fechei mais ou menos em abril de 2000 e dezembro de 2000 eu abri de novo. Aí eu fechei um contrato de 3 meses, porque eu queria ver como que estava o movimento, estava um pouco receosa de como seria o movimento. Na época, dezembro, o movimento foi maravilhoso, muito bom. Eu acho que foi o dezembro que eu mais vendi, assim, de 2018, 2019. 2020 foi o dezembro. Gente, eu achei incrível. Em plena pandemia, eu vendi muito, muito, de verdade, que eu fiquei até assim, oi. E aí eu quis ver como que ia ser o movimento. Aí eu fiquei dezembro, janeiro e fevereiro e fechei no comecinho de março. Porque às vezes eu ficava 5 dias sem vender um chinelo. Falei, não, vou parar mais um pouco, meu contrato acaba, vou parar e vou dar mais um tempo, ver como que as coisas vai ficar, até por conta dos meus problemas crônicos, né? Não podia ficar ali na frente da loja o tempo todo. E também não podia colocar uma pessoa, porque customizado tem a responsabilidade de fazer um serviço, sim, que não me traga problema. E não teria ninguém para substituir na questão de fazer os chinelos. E eu faço chinelos dentro da loja. E acabei fechando a loja e fiquei no aguardo. Gente, o que eu quero aqui? Incentivar vocês, né? Porque quando eu comecei com a loja, eu comecei crua, sem conhecimento nenhum de nada, nada vezes nada. E com o passar do tempo, gente, esses golpinhos que o pessoal dá de máquina, como colocar o preço, todas essas questões a gente vai aprendendo, sabe? E eu incentivo você aí, gente, você, que tem essa vontade de empreender, gente, empreenda. Porque quando eu comecei lá atrás com o chinelo, cortando o chinelo, eu comecei com um valor bem pequeno, não lembro quanto, eu só lembro que a gente comprou uns pacotinhos de pérolas, que na época era R$ 28, eu acho que a gente comprou rosa e branco. Compramos o material para cortar o chinelo e as correias. Então, um valor bem pequeno que a gente tinha. Depois, quando a gente começou a vender acessórios, a gente, na verdade, não tinha dinheiro. Na verdade, a gente fechou a venda e com o dinheiro da venda, a gente comprou o material da pessoa, daí a gente fizemos o envio e ficamos com lucro. Então, a gente começou praticamente com zero. E quando eu abri minha loja, gente, pasmem, eu abri minha loja com R$ 1.600. Eu tinha alguns chinelos, que na época eu fazia vídeo para o meu outro canal, que é de acessório, que eu faço chinelos. E eu tinha mais ou menos 20 chinelos customizados. Depois eu vou deixar todas as fotos do começo e como foi a minha evolução com a loja. E peguei R$ 1.000, comprei chinelo, que se você for. Quando, quando você faz aquela compra, é praticamente muito pouco, a loja ficou vazia. E os R$ 600 na época era o valor do aluguel. Não, era 650 na época, o valor do aluguel. Ou seja, eu comecei com R$ 1.600, 1.650, alguma coisa assim. Então, é um valor muito pequeno, assim, em comparação, né, gente, a valores reais, é um valor pequeno, né, pra gente começar. Então, eu falo que para você começar, comece com o valor do seu aluguel e comece com o que você pretende empreender. Óbvio, quando você começa uma loja, você não vai ter lucro imediato. Às vezes, para você ter lucro, para você ficar assim confortável,
Às vezes demora 2, 3, 4 anos. Então, comece a empreender e comece a ter uma boa administração, porque é a base de tudo. Às vezes você não vai conseguir colocar todo o lucro dentro da loja, porque às vezes é mãe solteira, então tem filhos, precisa pagar o aluguel ou precisa comprar comida, então às vezes não vai conseguir colocar todo aquele lucro dentro da loja. Mas economize, se policie, preste atenção no que você está fazendo e todo aquele valor que você puder colocar dentro da loja de volta, coloque. Porque às vezes de um você vendeu um, você compra dois, e de dois vai quatro. E aí vem o crescimento. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Um incentivo para você que deseja empreender, para você que deseja ter a sua loja, o seu crescimento pessoal, o seu crescimento financeiro. Então, não desista. Ore a Deus, coloque Deus na frente e vai. Às vezes a pessoa fala, eu não quero colocar minha perna a um passo maior do que a minha perna, mas se você não começar, você não vai saber se vai dar certo ou se não vai. Então comece. Então, meninas, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem e bora pro próximo. E deixe seu like, hein? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.